Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Graças a Deus estamos bem, continuaremos bem. Na verdade, sempre, gente, sempre bem. Então, hoje é mais um bate-papo com meus achólogos, com minhas achólogas, mas para entender o que nós estamos achando de tudo isso que nós temos visto, né? Então, gente, o meu vídeo hoje é para falar tudo o que eu estou achando. O que eu acho disso tudo? E jogar para vocês, devolver para vocês e esperar a resposta de vocês do que vocês estão achando de verdade. Porque, gente, são mais de 90 dias, sobre um tema pesado, sobre um tema que insiste em se manter. Porque isso não é coisa dos youtubers, não é coisa dos achólogos, esse tema continuar em voga. Não, é coisa das mídias, né? É coisa de Cabrines, é coisa de Fantástico. A sensação que eu tenho é que parece que nós estamos vivendo isso e acompanhando isso como um seriado da Netflix. E eu não estou falando isso como crítica não, gente. Eu estou achando tudo muito bom. Que se torne, que já se tornou, na verdade, um seriado da Netflix que todos correm para acompanhar. Todos correm. Porque é necessário para que a gente descubra a verdade verdadeira e não a verdade imposta. Ou a pós-verdade, que hoje em dia está na moda essa expressão, né? Pós-verdade. O que é a pós-verdade, né? Eu acho que é um pouco sobre isso. Esse caso, que para mim não é caso, e nós vamos voltar a insistir nisso hoje, no nosso achismo, tá? Tá tão persistente, está virando Netflix da vida real, para a gente não olhar mais para a pós-verdade, que é aquilo, é a verdade que querem que a gente acredite, para ocultar a verdade verdadeira. Né? O pós-verdade, o além da verdade, não. Eu gostei muito do vídeo do Abraão ontem, quando ele cita a Bíblia. Não sei, gente. Eu vou ser sincera com vocês. Eu conheci o canal do Abraão querendo entender sobre esse caso. E tudo que eu acompanho dele, ontem ele citou a Bíblia. Que por um acaso o nosso ex-presidente também citava no mesmo versículo: e conhecereis a verdade vos libertará. Isso sim é a maior verdade. Porque a verdade, essa citada biblicamente, é a verdade eterna. Quando você tem a plena certeza da verdade eterna, imutável, quando eu falo verdade eterna, é a verdade imutável, aquela que, por mais que se mexa, ela é incorruptível, imutável, imexível, né? Como dizia o nosso presidente, inventando as histórias dele, é imorrível, né? Então, gente, essa é a verdade verdadeira, é essa, tá, que nós temos que buscar sempre, para não ter frustrações, decepções mais à frente, tá? A verdade nos liberta porque nos dá segurança de andarmos no caminho reto, sem curvas, sem buracos, né? Eu estou gostando muito do trabalho do Abraão ultimamente. Eu vi que ele tinha dado uma parada e de repente parece que ele engrenou numa linha que é a minha linha, é a que eu bato nessa linha, com outras palavras, desde o começo, desde o meu primeiro vídeo. Meus vídeos estão na playlist Caso Vitória, no meu canal. Na minha página, né?
Vocês vão lá em playlist e vocês vão ver tudo que eu realmente penso e não estou mudando. Não estou cedendo em uma vírgula desde o meu primeiro vídeo. Não cedo em nada. Eu não estou dizendo que a minha verdade é absoluta, mas eu quero conhecer a verdade para me libertar. E até aqui ela está imutável. Qual é a minha verdade imutável? O meu primeiro vídeo, e que eu venho relembrando o tempo inteiro, é: a causa Vitória me chamou a atenção, porque eu entendi que o papel da Vitória era sobre uma causa bem maior. O papel da Vitória era de trazer luz a tudo que está oculto, há muito tempo. Esse era o papel da Vitória. A doutora Raquel, brilhantemente, e foi quando eu entrei, e vou repetir, trouxe a denúncia de muitos casos, de muitas vitórias sobre uma epidemia e não sobre Cajamar. Nós vimos, com a sua participação, com a sua ideia, que ali nas redondezas de Cajamar e adjacências ali, havia um número exacerbado de meninas desaparecidas, mulheres, que não tinham, dentro dessa atual investigação, um certo nexo, mas que são casos que, a princípio, estão em aberto e não têm respostas, e a forma com que ocorreu o desaparecimento, até de algumas pessoas que têm o biotipo da Vitória, chamaram a sua atenção. E a sua parte ali, em relação ao próprio direito, em querer entender a verdade, fez com que a senhora procurasse informações sobre esses desaparecimentos, sobre a forma da investigação. O que realmente acontece ali em Cajamar e adjacências? Bom, eu vou tentar explicar para você como foi o desenrolar do raciocínio. A Vitória, o crime que ela sofreu foi muito brutal. Não foi um mero crime de... vamos supor, não foi uma morte rápida ou de alguém que me deu a impressão que estivesse praticando ou iniciando alguns atos criminosos graves. Havia uma certa... Passava que havia uma certa sabedoria maligna, vamos usar esse termo, para não parecer que é um elogio. Uhum. Tá? Havia uma certa... Passava que havia uma certa sabedoria maligna, vamos usar esse termo, para não parecer que é um elogio, tá? No ato e na crueldade. A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar se haviam outras pessoas desaparecidas na região de Cajamar e adjacências. Foi a primeira e foi bastante surpreendente, porque existem informações, principalmente nas redes sociais e em alguns jornais locais, de pessoas que estão desaparecidas, e a minha pesquisa se pautou de 2022 até 2025. Muitas garotas e muitos garotos também, numa faixa etária bastante próxima, estão desaparecendo naquela região de Franco da Rocha, de Cajamar, de Caieiras, de Santana de Parnaíba, de Campinas, de Jundiaí, de Guarulhos. Eu sei que parece uma região enorme, mas o número que a gente encontra em sites de pessoas desaparecidas e publicações feitas pela imprensa local me saltou muito aos olhos. Eu estive presencialmente em São Paulo, eu fui conversar com uma equipe do DHPP, mas havia necessidade de um requerimento expresso para que esses levantamentos pudessem ser me fornecidos, mas em uma conversa informal, extremamente amigável com as pessoas que trabalham no local. Existem dois grandes problemas, inclusive de um caso próximo que eu estava trabalhando. As meninas nessa faixa etária se tornam um público-alvo bastante comum, infelizmente, na taxa de criminalidade. Certo. São jovens, saudáveis, bonitas e tolas com a comunicação que elas fazem
em rede social. Eu estou culpando a vítima de forma alguma. Eu tenho uma filha extremamente parecida com a Vitória e isso me trouxe ao caso. Até a voz da Vitória me remeteu à voz da minha própria filha. Então, quando eu digo tolas, é porque elas vivem em um mundo onde a maldade que a gente presenciou nesse caso, para elas é uma coisa que não existe. É uma coisa que está na internet. Não, aquilo para elas é um filme que saiu, Megan Smith, ou é alguma coisa. Aquilo não é parte da realidade. E elas, de compreender por que é que elas não podem publicar fotos pessoais sem ser no privado ou com horários reais da sua localização. Não é porque é culpar a vítima, mas é que ela nunca em compreender que ela não pode se colocar em posição de vítima para não ser uma. Não pode se colocar em risco. E chama bastante atenção, depois de ter começado a fazer essa pesquisa pelas pessoas que estão desaparecidas na região, 2 pontos. O DHPP conhece da situação. Não estou descobrindo a roda de forma alguma. Não é um segredo, não é algo... nossa, como se não soubéssemos. Sabem, o DHPP conhece dessa situação. E ali na região nós temos uma dificuldade muito grande de se obter os dados de uma forma oficial pela Secretaria de Segurança Pública. Por quê? Porque as seccionais da região são todas em localidades diferentes. Por exemplo, a de Cajamar fica em Franco da Rocha. A de Franco da Rocha fica em Carapicuíba, por exemplo. Estou dando exemplos agora para não errar e falar uma bobagem. Uhum. Mas elas não estão centralizadas. Não tem uma centralização de informações. Não. Você não tem. E como são áreas relativamente grandes e muito próximas, esses dados eles acabam se perdendo. E fica somente as pessoas na internet fazendo essa divulgação de pessoas desaparecidas. Porque a autoridade policial, por exemplo, se nós entrarmos, por exemplo, no site da Prefeitura de Cajamar, não existe, por exemplo, um quadro de anúncio de pessoas desaparecidas. Entendi. Falta uma comunicação, falta uma comunicação direta. Por exemplo, exato, se você entrar, falta uma comunicação e uma divulgação, um alerta, porque pessoas, a primeira coisa para segurança pessoal é a informação. Eu preciso saber o que acontece sobre a criminalidade na minha região, para que eu não me torne uma vítima. O que me traz muito mal-estar, e aí eu vou falar como uma opinião acadêmica, não tem nada relacionado ao processo. Eu acredito que se a Vitória não tivesse vindo às grandes mídias e o caso não tivesse se tornado uma repercussão tão grande, a minha impressão é que ela se tornaria mais uma dessas pessoas desaparecidas. Mais uma estatística. Que a gente não consegue nem mesmo localizar. Por isso eu acredito que a Vitória, a gente não é idealizar, é tentar encarar a coisa da seguinte forma. A Vitória talvez tenha sido uma vítima que a gente pode colocar um ponto final. O Brasil possui uma dificuldade muito grande em acreditar e aceitar que existem predadores regionais que agem em áreas específicas e que possuem perfis de ataque de pessoas. Deixa eu tentar entender. Sim, deixa eu tentar entender então. Primeiro eu vou fazer, antes de você me responder, eu vou comentar aqui, a senhora, a doutora, teve com a delegada, uma das delegadas do DHPP, e ela trouxe uma frase para você que foi para mim impactante. E também, eu vou falar aqui, eu preciso que a senhora diga quantas meninas, assim, de início, a senhora já descobriu que estão numa situação de desaparecimento. E atrelado ao que foi falado pela delegada.
Quando numa pesquisa muito breve que eu fiz, nós chegamos a 26 meninas. Graças à sorte ou acaso, algumas, eu acredito que 3 ou 4, já eu localizei a informação que foram encontradas. Todas as demais, nós não temos a informação de que foram encontradas. Sim. Algumas dessas meninas, elas possuem características muito parecidas com a Vitória. Eu posso fornecer para você, você já viu muito desse material, eu vi. forneci desde o início. E não é para causar pânico, ao contrário. É para que essas meninas pensem como se fosse um alerta. É como falar, olha, tá tendo, tomem cuidado, pessoas assim estão sendo procuradas. E cobrar da autoridade informação, falar, doutora, a senhora está passando vergonha, a senhora está completamente errada, não tem ninguém dessa lista desaparecido. E essa foi a informação que eu fui buscar no DHPP, porque eu acreditei que, se tratando de uma central de desaparecimento e proteção à pessoa, talvez houvesse uma delegacia responsável pela região de Cajamar. Porque eu sei que a Vitória foi informada como desaparecida para essa delegacia. E o que eu ouvi lá, de dentro da delegacia, numa conversa bastante amigável, foi a seguinte frase: nós estamos com uma epidemia de meninas desaparecidas naquela região. E o que eu ouvi lá, de dentro da delegacia, numa conversa bastante amigável, foi a seguinte frase: nós estamos com uma epidemia de meninas desaparecidas naquela região. Vamos entender. O próprio órgão de segurança, ele traz uma informação, uma conversa, que existe uma epidemia de desaparecimento de meninas ali na região de Cajamar e adjacências. E adjacências. Mas a gente está falando em 26 meninas de uma pesquisa breve. Não é o total. A pesquisa foi apenas até 2022. E também não são todas. Meninas como a Vitória, por exemplo, elas não possuem perfil de meninas que vão simplesmente sair no carnaval e passar 10 dias na casa do namorado, sem avisar a família. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, tudo que eu espero, Marconde, de verdade, é estar errada. É virar e falar, você está totalmente errada. Todas essas pessoas que você está falando já foram localizadas. Não tem ninguém desaparecido em Cajamar desde 2022. Mas, vamos lá, se isso fosse uma verdade, o próprio órgão, a própria delegada falaria, olha, tá tudo sob controle. Mas quando ela testa uma epidemia de desaparecimento de meninas naquela região, e a gente tem que pensar o seguinte: 26 foram o que a gente encontrou rápido na internet, que lançou uma pesquisa rápida, não é o total. A gente não está falando do universo desse conjunto, está falando de uma amostra. Então a gente não sabe qual é o real número de desaparecidas daquele local. Sobre toda uma região, eu vou estender isso para facilitar. Sobre todo um estado, sobre todo um país. Essa é a causa. E a gente vem caminhando. Pessoas contrárias, pessoas que querem um caso para sobreviver aqui do YouTube, gente, não é o meu caso. Eu não sei que hora esse vídeo vai pro ar por causa de edição, mas eu vou mostrar para vocês, olha. Eu já estou aqui no meu consultório para trabalhar. Sabe? Eu já estou aqui, prontinha, demorei, né? Gente, eu tô a cara da Marina Silva. Oh, meu Deus, agora que eu vi, eu tô parecendo a Marina Silva. Não tem problema. É porque a gente acorda para trabalhar. E às vezes a gente nem pensa. É isso, gente. Tô aqui, ó. Fui dormir de madrugada, quase amanhecendo. Mas eu tenho um trabalho. E para eu poder trabalhar, eu tenho que acordar mais cedo para fazer vídeo para vocês, porque vocês me cobram. Vocês vão lá no meu WhatsApp, não vai ter vídeo, eu tô esperando. Gente, infelizmente, eu não posso gastar mais tempo aqui.
Porque meu recurso financeiro, meu sustento não vem daqui. Bem que eu queria, gente. Bem que eu queria. Tá? Mas é muito difícil para mim. É muito difícil para mim estar aqui. Porque é abrir mão do meu sono, do meu descanso. Quem de vocês não precisa se sustentar, não é mesmo? Eu às vezes até deixo. Eu vou falar um negócio para vocês, não estou reclamando não. Não estou reclamando. Mas estou abrindo meu coração. Se tiver alguma forma de provar, eu provo. Eu até coloco o meu Pix. Eu já falei isso para vocês. Porque alguns seguidores lá de trás, não é sobre o caso, falavam para mim, a gente quer te ajudar para você ficar mais tempo aqui. Eu deixo o Pix. Não recebo. Não estou contando com ele, estou contando com isso aqui, ó, com o meu consultório, com o meu trabalho, como sempre. Aí um falou assim para mim, olha, eu não te mando Pix, porque eu não trabalho com isso, mas se você botar sua conta, ainda veio o xereta querer dizer que a minha conta me entrega, meu Deus do céu, essa gente. Essa gente. Também não. Também não. Eu não me iludo com isso aqui não, gente. Ah, você tem visualização. Se vocês soubessem como é que funciona a história de monetização aqui, porque dizem que a gente não pode contar, né? Dizem que a gente não pode contar. Sabe por que as pessoas falam assim? Deixe seu like, compartilha, deixa o joinha, compartilha, não sei o que lá, compartilha. Porque não é assim, ah, você tem 1000 visualizações, isso, 1000 visualizações. Para o YouTube é uma. Eles começam a contabilizar a partir de 1000. Então, se eu tenho 1000, eu tenho uma. Se eu tenho 10.000, eu tenho 10. E isso, centavos de dólar. Centavos. Entenderam? Faz uma conta básica. É sobre isso. Então, eu preciso trabalhar. Eu preciso. Eu como, eu bebo, eu visto, eu tenho luz para pagar, eu tenho água para pagar, eu tenho, sabe, além da comida, da roupa, eu tenho remédios, eu tenho toda uma conta para a gente viver 30 dias. E não é daqui. Ruth, você está chorando? Não. Não estou chorando, não. Eu estou dizendo que eu não dependo disso aqui para nada. E também não fico, olha, vamos ajudar essa causa, vamos ajudar aquela causa. Não. Compartilhe esse vídeo, ou invento fofoca, invento briguinha. Porque graças a Deus é a minoria, e eu tenho certeza que não são pessoas que frequentam o meu canal. Que vêm para os canais para ver briga, para ver fofoca. É a minoria, gente. É a minoria. É. Sabe por quê? Que espera os outros fazer e fala assim, olha, a ideia foi minha, mas sabe o que acontece? Me roubaram a ideia. Não me aparece todo dia por causa disso. Porque eu não brigo por isso. Agora, por que eu estou falando isso tudo? Porque é muito desgastante você ter uma causa tão séria. Uma causa que traz toda uma sujeira oculta. E a Bíblia fala, não há nada oculto que não venha a ser revelado. E o Abraão ontem traz tão brilhantemente, conhecereis a verdade vos libertará. E a gente está vindo. E as coisas parecem que estão empurrando a gente para trás, e a gente tem que fazer um esforço danado para caminhar para frente, para lutar com o nosso relógio, para se encaixar dentro do nosso Cronos, né? Mas às vezes entristece quando a gente percebe que não está sendo entendido. Por que eu estou percebendo que não estou sendo compreendida? Gente, de novo, desde o meu primeiro vídeo. É uma epidemia de pessoas desaparecidas por tudo. E conforme eu vim trazendo para vocês o que pude, e eu até falei no meu último vídeo, para que eu vou caminhar no inquérito? Porque não que eu tenha que parar. Mas cada vez que a gente caminha, o Abraão está fazendo isso, Margarete está fazendo isso, a doutora Raquel está fazendo isso, brilhantemente.
trazendo tudo que está errado, a gente vê que aquele inquérito é um saco de lixo que tem que botar para o lixeiro passar. Porque quanto mais você mexe, mais lixo é o que você encontra. Nada de valor, nada verdadeiro, nada positivo, nada que siga uma linha. Nada. Nada, nada. Gente, tem tanta coisa errada. Eu até parei de mostrar isso para vocês, por quê? Porque, de novo, Abraão está fazendo isso muito bem. Margarete está fazendo isso muito bem. Doutora Raquel, então eu fico aqui mais de astróloga mesmo. Eu fico, sabe, ouvindo, de comentarista. Eu não vou fazer o que está todo mundo fazendo. Eu vou respeitar o trabalho dos coleguinhas, porque são coleguinhas e não inimigos. Então, se eles estão trazendo, vamos comentar, vamos desenvolver o que eles estão trazendo, porque em um vídeo do Abraão, em um só vídeo, não dá. Em um só vídeo da Margarete, não dá. Em um só vídeo da doutora Raquel, não dá. E se eu for fazer a mesma coisa, aí que não vai dar mesmo, então a gente vai comentando por fora. Já que a coisa está sendo entendida como um seriado da Netflix, e não estou falando no sentido pejorativo, não, ao contrário. Eu estou grata por isso, que as pessoas não desistiram da causa e estão acompanhando e ficam sedentas por mais informação. Então não é no sentido pejorativo. É, por favor, continue acompanhando esse seriado na Netflix. Por favor. Pela vitória e por todas as vitórias. Tá? É o que eu sempre falo para vocês. Então, eu estou no outro papel, que é o de vocês, que não tem canal. Comentar. Achar. Eu gostei muito da linha que o Abraão estava fazendo, e que eu estava tentando fazer desde sempre. Era mostrar não só que estava o inquérito todo errado, mas por o inquérito inteiro ser um saco de lixo. Eu não tenho por que acreditar que a única verdade ali seja o Michael, o vilão. Não. Cada vez que eu vejo, me prova o contrário. A entrevista do Cabrini, sim. Foi um seriado dirigido. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que aquela entrevista do Cabrini tem mais de 2 horas de gravação? Para que a gente grava 2 horas e põe 20 minutos? Para poder direcionar a opinião pública? Para poder causar a impressão que se quer, no que se acredita ser gado? No meu último vídeo eu falei, o povo brasileiro não é gado, não. A população brasileira, eu vi um comentário assim, 90% da opinião pública está contra ele. Peraí, nós temos informação de IBGE, de estatística, que nós somos mais de 200 milhões de brasileiros, bem mais. Mas tirando as crianças, né, vamos deixar em 200 milhões. 200 milhões. Ok? Então, 10% de 200 milhões são 20 milhões. 1% são 2 milhões. 0,5% é 1 milhão. Eu expliquei para vocês visualização, né? Como é que eu posso falar em 99% da população já condenou? Então, eu estou falando de 2 milhões de pessoas. Ou, melhor, 2 milhões. 198 milhões de pessoas condenaram? 198 milhões? É isso? Não. Não, aliás, não é, Ruth? Não, Ruth. É 180 milhões. E... porque 90%, 99% é 199 milhões
Condenaram. Né? Agora, 198 milhões, que é 2 milhões, 1%. Estou igual o Abraão, ficando bugada nas informações. É isso. Então, se eu tenho 99%, achando que ele é o que querem que ache, eu tenho 198 milhões acreditando nisso. De onde eu tenho essa estatística de 90% da população? Qual canal que tem 198 milhões tacando pedra? Qual canal? Onde é que está essa unanimidade que eu não vejo? Onde é que está a estatística verdadeira? Conhecereis a verdade vos libertará. Por isso eu voltei. Eu ando desanimado, eu falo para vocês, eu não quero voltar. Por mim eu não volto. Mas aí quando eu vejo esses absurdos, eu falo, não, gente. Não. 99% da população, 198 milhões de brasileiros, acredita na manipulação midiática? No bomba, no sensacionalismo barato, cérebro de amendoim para fazer paçoca? Eu não aceito que vocês sejam assim. E aí eu volto ao tema principal. Quem é o peixe grande? Cara, eu não entendi esse salto que você deu de galho agora. Não, eu não dei não. Eu estou falando da mesma árvore. De quem diz que 90% da população, ou 99% da população, pensa X. Então, eu estou falando que 90% da população pensa que, resolvendo esse caso, o Brasil fica livre de todas as barbaridades cometidas igualmente há muito tempo. Será que o Brasil pensa isso? Nós vimos tantos casos. Vou lembrar de novo. Eu estou indo lá para trás, eu lembro a Glória Pérez, porque, querendo ou não, todo mundo assistia as novelas da Glória Pérez. Todo mundo assistia Salve Jorge. Acabou? Aquilo nunca existiu? Porque se 99% da população aceita que foi um caso de vingancinha barata, a Glória Pérez estava doidona quando fez aquela novela Denúncia. Né? A Aimee estava doidona quando fez a música Denúncia sobre a ilha de Marajó. A ministra Damares estava doidona quando quis trazer à pauta tudo que acontecia no Brasil escondido embaixo do tapete. Por que eu tenho que separar e dizer que Michael foi o caso isolado? E eu vou repetir o que eu vivo tentando trazer para vocês todo dia. O que é que um desembargador está afirmando e não supondo. Meu papel aqui é fazer esse registro e dizer, como cidadão, como procurador-geral, que infelizmente são muitas vitórias, né, que nós temos no Brasil, muitas meninas, que é só você fazer o trajeto do trabalho até a casa dela, né, e ver como que essas meninas ficam expostas à noite a qualquer sorte de violência. Tá certo que aqui havia uma relação entre ela e o autor do fato. Que existem muitas vitórias. Então, ele afirma com a própria boca, um desembargador, que são muitas. O que eu ouvi lá de dentro da delegacia, numa conversa bastante amigável, foi a seguinte frase: nós estamos com uma epidemia de meninas desaparecidas naquela região. Não uma. Mas que a nossa vitória em questão tinha um caso com o Michael. Baseado em quê? Bom, se ela realmente tinha um caso com o Michael, que é isso que está acontecendo, por causa da confissão dele, não é isso que está acontecendo. Ele confessou que tinha um caso com ela, ele confessou que ela perseguia ele. É isso? Para mim, só nesse embasamento, que para mim é um desmoronamento e não um embasamento,
Fica claro que não. Que aquela confissão foi forjada, assim como a entrevista do Cabrini foi forjada. Se aquela confissão de madrugada numa delegacia teve tantos cortes, acho que foi Cabrini que falou que foram 17 cortes, e não durou 2 horas. Quantos cortes teve nessa entrevista? Por que era do interesse de um desembargador que só se mete lá a partir da segunda instância e não estava nem em primeira, veio afirmar que Vitória tinha um caso com Maico. Porque, em outras palavras, foi isso que falou, existem tantas Vitórias, mas esse caso, a vítima tinha envolvimento. Pronto. Vitória era casinho mesmo do Maico. Pronto. A Vitória era ciumenta. Pronto. A Vitória queria acabar com a vida do Maico. Sério? Então tá, então vamos condenar a Vitória também. Porque, baseado nisso, se a gente acredita nessa confissão, então a gente tem que acreditar em legítima defesa, porque ela bateu assim nele, e porque ele furou aqui assim nela, e porque ele se assustou quando viu como é que ela estava, porque ele não sabia. Ah, então entrega quem é o peixe grande, ó. Entrega, se ele souber. Ele foi colocado. Lá no meu primeiro vídeo eu já falava, o Abraão falou assim, teve alguém que fez, Abraão, não estou te cobrando, claro que você não é obrigado a saber, mas fui eu que fiz a montagem do porco com as orelhas de coelhinho, fui eu. E no vídeo que eu trouxe, que acho que foi no primeiro, eu conto a piadinha do Bop, aqui no Brasil, né, que a Scotland Yard, o FBI e o Bop daqui fizeram uma disputa de qual a melhor polícia, e quem trazia um coelho primeiro solto na mata, e lá foi a Scotland Yard, e trouxe, depois de 2 horas, um coelho agarrado nas orelhas. Parabéns, foi rápido. E aí o FBI, 1 hora, trouxe o coelho agarrado. Parabéns, FBI. Lá vai a polícia brasileira, 10 minutos. Trazem um porco. E ele gritando, eu juro que eu sou um coelho. E aí eu fiz a figurinha. Porque é assim que eu vi o caso desde o começo. Porque assim eu acreditei no caso desde o começo. Aí, os sensacionalistas daqui, da terrinha de Marlboro, que é chamado YouTube, falam assim, olha o olhar frio dele entrando. Gente, um olhar de assustado, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava trabalhando o tempo todo. O Abraão está trazendo brilhantemente o dia a dia dele, ele trabalhando. Ele em casa, a polícia mentiu em tudo. Até que a casa, ele já tinha entregue, foi lá e foi a lambança. Gente, vamos ver o vídeo do Abraão de ontem. Nós estamos condenando 2 Vitórias. A nossa Vitória Regina, nós estamos condenando, aceitando tudo que estão falando dela, principalmente um desembargador. A gente aceitando que ele confessou e que aquela entrevista também é verdadeira e não armação, a gente está enterrando de vez o nome da Vitória como alguém que tinha um caso. Alguém que tinha um caso. É baixo. Estão rebaixando essa menina depois de tudo que ela passou. E a gente está aceitando só porque quer tacar pedra na Geni e a Geni da vez é o Michael? Gente, quem não sabe do que eu estou falando, tacar pedra da Geni, tá, é sobre a Ópera do Malandro de Chico Buarque de Holanda. Vamos buscar o Taca Pedra na Geni, que tem uma música da Ópera do Malandro. E vocês vão entender o que estão fazendo nesse caso. Quem está fazendo, Ruth? Secretário de Segurança, desembargador, promotor público, delegado
Ele falou isso. Bom, então eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui ao Ministério Público. Hoje, registrar a honra de receber o delegado-geral de polícia, Dr. Arthur Jean, grande parceiro do Ministério Público, bem como os delegados Dr. Fábio e Dr. Luiz Carlos, que participaram das investigações desse caso, e também do promotor de justiça, do Dr. Jandir, que juntamente do Dr. Jandir Moura Torres Neto, que juntamente com a doutora Mariana Fazoli Rodrigues de Azevedo, trabalharam nesse caso e hoje acabam de oferecer a denúncia criminal contra o Maicon Antônio Salles dos Santos. Ele falou. Quem obrigou ele a fazer isso? E por quê? Agora, por quê? Ficou assim, por que que eles querem dar uma aposentadoria para dona Frustreca, a mãe dele? Por quê? Por que que eles têm que segurar? Porque tudo bem, se não segurar, além de não ganhar ainda, a gente inventa alguma coisa para vocês? Que a gente precisa botar sardinha aí nesse aquário? Para que não descubram um tubarão, porque a gente precisa acabar com essa lambança de qualquer maneira, fazendo lambança sem que ninguém veja, para que nenhum suspeito verdadeiro apareça. Porque Cajamar já tem um histórico, teve um tal do prefeito, que não é esse nem outro, foi um outro. Foi até preso, gente, por causa de um monte de falcatrua. Tudo é política no meio, eu não estou falando desse, nem daquele político, eu estou falando da política. Sabe o que rege a política? Os caciques, os donos dos partidos. Sabe o que os donos dos partidos querem? Muito poder. Lembra que teve uma presidenta que falou que a gente faz pacto até com o demo? É por aí. Não falou mentira, não. Não. O outro do mesmo partido falou bem parecido. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. E eu não estou falando de partido e não estou acusando ninguém, eu estou falando de partidos políticos. Donos, caciques, todos eles têm o mesmo pensamento. O dono de um outro partido político que brincava de ser oposição é uma tal de uma ilha sobre esse tipo de coisa. Tem donos. O poder muda de mão, muda de dono. A gente tem que falar um pouco de política, sim, por mais que não queira. Estratégia das tesouras. Estudem sobre isso, quem não sabe. Estratégia das tesouras. A combinação de, olha, vai para essa mão política para depois ir para essa e vão fazer de conta que é inimigo. E no meio, a gente joga um outro. Assim, que tá, mas é só para disfarçar. Então, uma hora ganha você, outra hora ganha você, outra hora ganha ele. Estratégia das tesouras. Dividir para conquistar. A gente finge que é inimigo, a gente finge que estamos de bandeiras trocadas para a gente permanecer no poder. Um desses teve dissidente. Teve dissidente. De repente está crescendo esse dissidente, está tomando tanto poder tão rápido, está mandando em tanta coisa. Não sei. Ruth, você está falando de política ou você está falando de crime? Ué, não são sinônimos? Não são sinônimos? Quando eu era criança eu escutava assim na igreja: quem matou Jesus, a política ou a religião? Sabe qual era a minha resposta? É porque é uma pegadinha, gente. E aí só quem entende Bíblia. A minha resposta era e é até hoje para essa pergunta: o povo manipulado pelos dois lados. Quem matou Jesus foi o povo sem autodomínio, sem o fruto do Espírito. Entendeu? Que vai pelas massas, vai pelo 99%. A política é a religião. Um lava as mãos para o outro fazer o papel sujo. Foi assim. Roma lavou as mãos e deixou o papel sujo para a religião. Eles não estão ligados até hoje não, gente. Não estão ligados até hoje não. E o povo? O povo lota os coliseus para verem os inocentes ser devorados por leões.
O povo aplaude os leões devoradores. E aí? E aí? Você quer continuar fazendo parte desse povo? Você quer continuar sentando no Coliseu, escolhendo lado, político ou religião? Um dia a injustiça também bate à tua porta. E você pergunta, por que, meu Deus? Eu nunca fiz nada contra ninguém, será? Se você vê injustiça e aceita, sem dizer nada, sem questionar, você está sim abrindo a porta da injustiça para conviver com você. Está servindo um cafezinho na sala. Uma hora ela vai querer entrar no seu quarto e deitar na sua cama. A injustiça. É sobre isso. É sobre isso que eu queria vir conversar com vocês hoje. Viu que hoje eu não achei nada? Quer dizer, achei política grande. Achei a Inês de Ilhas de Marajós. Tudo isso que eu falei no meu vídeo passado. Tudo isso que eu falei no meu vídeo passado. Quem seria os Pidires e os Jeffs Epstein do Brasil? Como faz a cooptação? Os pequenos, regionais, esses sim regionais, nunca sabem quem está por trás, porque são cooptados por outros regionais também pequenos. É assim que se mantém uma grande organização de tráfico do que se denunciava Glória Pérez. E eu toda hora estou trazendo Glória Pérez e Salve Jorge. E a gente ainda está nessa palhaçada de olhar para o Maico. Lamentavelmente, quando eu falo essa palhaçada, é porque era para olhar para o Maico assim, que é a outra vítima entrando no Coliseu agora. É a outra vítima indo para os leões. Mas eu tenho que dizer palhaçada por quê? Porque o povo está só pegando a pipoca e ajeitando o seu espaço no Coliseu? Não. Vocês não. Não é por isso que vocês estão aqui no meu canal. Porque a proposta que eu fiz, vocês aderiram. De serem achólogos, de pegarem a lupa. E se eu estou hoje vindo aqui, é para isso. Para reforçar esse pedido e esse alerta. Peguem a lupa. E não a pipoca. Não a pipoca. Peguem a lupa. Tem muita coisa errada, gente. E tudo que eles querem é botar o Maico para os leões e acabar com o problema. Não me interessa se foi erro de advogados. Não me interessa se a família está envolvida. Não me interessa. Porque desde o momento que os advogados são abastados e vão passar na Europa, quem está pagando? É a família? Ou é um grandão que pode? Por que ele pegou esse caso? Para quem? Para esconder quem? Ah, a família está recebendo dinheiro, milhões, trocaram de vida, fugiram para a Grécia. Tem uma novela aí que está reprisando, que tá uma boss. Eu estou vendo isso sempre no YouTube, que tá uma boss, né? Mas eu lembro de alguns personagens. E eu lembro do final da novela, um tal de Marco Aurélio, né? Que era o Reginaldo Faria, dando uma banana para o Brasil, indo embora. Será que a família do Michael tá com esse bolão todo para dar uma banana? Onde é que eles estão, gente? Em algum resort agora, esperando? Ah, muito dinheiro mudou a vida deles. Bom, mas que tem gente envolvida, eu já botei a Dalila no meio. Cooptação. Mas por que eles estão cooptados? Para fazer as faxinas da sujeira toda. Para serem os faxineiros e pagarem por isso. Para esconderem e limparem o nome do grande e poderoso tubarão. Para isso que eles servem. Para isso que eles se prestam. E eu acredito que a família aceitou essa faxina.
Mas não por causa disso eu acredito que seja Maico. Eu acredito sim. Que tem Dalila cortando o cabelo de Sansão. Tá no meu último vídeo. Ficou grande, né? E eu não falei nada. Por que é isso? Porque tem prefeitos que já foram presos, tem políticos mandantes desde o tempo de Jesus. Se vocês tiverem uma resposta melhor para quem matou Jesus, pode deixar aqui no canal dos achólogos, né? Porque isso quer dizer muita coisa, gente. Porque quem matou Jesus continua matando até hoje e gritando solte Barrabás. É sobre isso. Estão deixando Barrabás escapar. E o Coliseu, todos torcem pelo leão. É sobre isso. Agora eu vou trabalhar. De verdade. Eu mostrei a hora para vocês. E aí daqui a pouco, quando vocês olharem e falam assim no vídeo, ué, mas não foi essa hora. É, gente, porque demora. Entendeu? Eu tenho que tirar ele daqui do celular, que é só um celularzinho, nada, equipamento, não tem webcam, não tem nada disso, é só um celular. Um Galaxy A10, Samsung. Aí eu vou tirar, passar para o computador, eu passar para o editor, e aí a dança da manivela do editor que demora pra caramba para entregar a edição pronta. A gente prepara, mas o editor demora. Aí depois dessa demora toda, aí você manda pro YouTube, o YouTube fica, ó, até acabar de baixar. Então, não sei que horas que vai. Enquanto isso, eu preciso trabalhar. Então, até a próxima, se estiver próxima sobre esse caso, porque eu toda hora estou falando que não tem, porque, gente, do que eu vou falar? Assistam Abraão. Ele está sensacional. Procurando o Michael dentro da história. Ele está doido correndo atrás do Michael. Corram junto com ele e encontrem o Michael nessa lambança. Acompanhem a leitura da Margarete e encontrem o Michael nessa lambança. Acompanhem as explicações da doutora Raquel e encontrem o Michael. Eu não estou conseguindo encontrar. E eu sou a única desse quarteto que fala, pega a lupa. Pega a lupa, gente. Tá bom? Eu espero vocês pegarem a lupa. Até o próximo vídeo. Tá bom? Então, gente, é isso. Fiquem todos com Deus. Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima. Fomos.